Nós estamos falando nesses dias, na verdade hoje é o quarto domingo que nós temos ministrado a respeito do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Pode colocar aquela arte aí, o PowerPoint da palavra. Nós vamos aprender hoje, continuar a palavra de domingo passado, que nós falamos a respeito das vestes do sumo sacerdote. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 17: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos falado, como eu falei, nos últimos 3 domingos, hoje é o quarto, falando a respeito de Jesus como nosso sumo sacerdote. Amém, meus irmãos? Então por que nós estamos falando disso? Porque é muito importante. Porque essa é uma revelação da palavra de Deus, que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele está diante de Deus nos representando, amém? O Senhor, Ele é o nosso representante. Enquanto Ele projeta ali, olha para mim. Os irmãos já estão ajudando lá, vai dar certo, mas olha para cá, porque esse é um assunto fundamental da palavra de Deus. É um assunto muito importante, amém? Por quê, irmãos? Porque ninguém pode entrar na presença de Deus sem a mediação de um sacerdote. Era assim no Velho Testamento e é assim no Novo Testamento. Só que hoje, o nosso sumo sacerdote, ele é Cristo, amém? Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele nos representa diante de Deus, amém? Então, como homem, ele nos ajuda em nossas fraquezas. A Bíblia diz também que ele foi tentado, então ele entende. Ele sabe o que cada um de nós passa, e Ele está lá intercedendo em nosso favor. O sumo sacerdote, ele intercede, ele nos representa diante do Pai, amém, meus irmãos? E como Deus, Ele também intercede por nós, e a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que Ele também nos salva totalmente. Os que por Ele, lá em Hebreus 7, 25, então, se o irmão conseguir aí fazer a transição aí com excelência entre a Bíblia e a projeção, Hebreus 7, 25, o que a palavra de Deus diz? Olha, por isso também pode nos salvar totalmente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, amém, meus irmãos? Então esse é um princípio do representante na palavra de Deus. Nós temos um representante, porque ninguém pode chegar a Deus sem ter um mediador. E a Bíblia fala que Cristo, Ele é o nosso mediador. Por isso que a Bíblia diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Porque Ele é o nosso representante. Por meio dele nós nos podemos chegar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, estou apenas recapitulando o que nós começamos a falar no domingo passado, mas eu quero ler esse texto de Hebreus 10, 19, que diz assim, olha: tendo pois, irmãos, intrepidez. O que é intrepidez? Fala comigo, ousadia. Devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem titubear, sem duvidar, amém, meus irmãos? Porque quem fez a promessa é fiel. Fala comigo, quem fez a promessa é fiel. Hoje nós temos um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus. E esse sumo sacerdote preparou um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Então hoje nós podemos nos achegar com confiança. Talvez alguns de vocês podem ter entrado aqui hoje debaixo de acusação, talvez debaixo de condenação por causa do pecado. Chegou talvez naquela sensação
que Deus está chateado com você, que você está debaixo de condenação porque pecou, porque falou o que não devia, porque pensou o que não deveria ter pensado. Mas a Bíblia fala que pelo sangue de Jesus nós podemos chegar com confiança, com intrepidez, com ousadia, porque você tem um sacerdote que é o mediador da nova aliança. Amém, meus irmãos? Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso representante. Pastor, o que significa isso? Que quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus aplicado na sua vida. Você está debaixo desse sangue, você é lavado continuamente por esse sangue. E esse sangue ele é poderoso para purificar, para justificar você diante de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se Jesus ele é aceito diante de Deus, você também é aceito. Então, você não precisa ficar com a cabeça baixa, você não precisa ficar com acusação, porque o nosso sumo sacerdote é aceito e ele é o nosso representante diante de Deus. Amém, meus irmãos? Pois quando Deus olha para você, ele vê o sangue do Filho aplicado sobre a sua vida. Isso é algo maravilhoso, amém, meus irmãos? Porque quando Adão pecou, né, nossos pecados, nós pecamos com ele, diz a Bíblia. Lá em Romanos capítulo 5 fala muito sobre isso. Por causa do pecado de um só, todos se tornaram pecador. Mas por causa de Jesus, hoje ele é o segundo Adão. Então quando nós cremos em Cristo, nós somos colocados nele. E a Bíblia fala que a justiça dele é colocada sobre nós. Amém, meus irmãos? Então se ele obedeceu, se Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro na cruz, logo você também é aceito. Amém, meus irmãos? Se ele venceu, você também é vitorioso. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, amém? Então se ele venceu, a vitória também é nossa. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, amém, queridos? Então, diga amém, isso é uma verdade maravilhosa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu preciso que você preste bastante atenção, porque isso aqui é alimento precioso da parte de Deus, amém, meus irmãos? A Bíblia fala lá em Hebreus, que o escritor de Hebreus ele fala, que lá no capítulo 5, versículo 10, que quando ele queria falar a respeito desse assunto, ele entendeu e percebeu que esse era um assunto especial, era um assunto muito precioso, era um assunto difícil de entender. Então precisamos concentrar nisso, precisamos aplicar o nosso coração para entender essas verdades. Essas verdades são maravilhosas, amém, meus irmãos? Então você pode ter confiança que você tem um representante diante de Deus. Lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha que usar uma roupa especial. E nós sabemos que o sumo sacerdote aponta para Cristo, porque Cristo hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje Cristo é o nosso sacerdote, amém, meus irmãos? Mas a verdade é que as roupas do sacerdote têm algo a nos ensinar, e nós começamos a falar isso estou quase dizendo aqui na aula passada, mas na verdade é no culto passado. Mas hoje nós estamos fazendo um ensino para você. Podemos dizer que é uma aula. Estamos aqui ensinando algo precioso da palavra de Deus, amém? Porque sendo o Senhor o nosso sumo sacerdote, aquelas vestes apontam também para Ele. E o significado dessas vestes trazem revelação especial para nós que estamos hoje na nova aliança. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 10, o que diz a Bíblia? Olha, tendo sido nomeado, quem que foi nomeado? Fala comigo, Jesus. Então podemos começar lendo assim, Jesus tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, meus irmãos? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios no ouvir. Então aqui o autor de Hebreus, ele queria falar a respeito dessa alegoria. Eu não sei quantos aqui estão participando da imersão da supremacia da graça com o pastor Luiz. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Se você não está participando, se inscreva, hoje é o último dia para se inscrever. Mas é algo maravilhoso, ele estava explicando algo que o livro de Hebreus ele foi escrito, e a forma dele ensinar é fazendo comparações. Então aqui o livro de Hebreus ele faz muitas comparações, lá com o Velho Testamento, para mostrar que Cristo é muito superior.
que a nova aliança é muito superior à antiga aliança, amém? E aqui o escritor de Hebreus, ele fala, olha, a esse respeito, temos muitas coisas para dizer, só que são difíceis de explicar, porquanto vocês têm sido tardios em ouvir. Ou seja, ele está falando aqui o seguinte, olha, essa verdade é algo poderoso, é comida sólida. Só que como comida sólida, você tem que aprender, você tem que dispor o seu coração para ouvir, amém? Porque precisa ser alguém adulto para comer comida sólida. Agora há pouco tivemos aqui a apresentação de várias crianças. Bebês comem, né, comidas, não podem comer comida sólida. Bebê, eles, no começo é leite, né, depois fazendo papinha, depois é que vem comida sólida. Mas adulto gosta de costela com mandioca. Aleluia! Eita, né? Costela com mandioca no domingo à tarde é comida pesada, pastor Paulo, dá sono, tem pesa, mas é uma delícia. Eu particularmente gosto muito de uma costela com mandioca, mas você não pode dar costela com mandioca para bebê recém-nascido, porque é comida sólida, é comida forte. Então aqui ele está dizendo a respeito disso, que esse ensino é para quem, né, é maduro na fé, amém, meus irmãos? É alguém que precisa ter revelação disso, é alimento sólido da palavra de Deus. Então preste atenção. Agora esqueça quem está do seu lado. Fala aí para o seu irmão, meu irmão, não me atrapalha, que agora eu vou ouvir a palavra de Deus. Amém? Então preste atenção, aplique o seu coração, não distraia. Não distraia. Porque na última ministração nós falamos das 3 primeiras aspectos, das 3 primeiras peças da roupa do sacerdote. E hoje eu quero compartilhar sobre as demais. Só que antes de falar das demais, volta lá para o PowerPoint, irmão. Pode deixar lá o PowerPoint agora. Como eram as vestes sacerdotais? Quando Deus ele deu essas instruções para Moisés, para levantar ali o sumo sacerdote, não sei se os irmãos lembram, mas Moisés foi chamado ao monte, e ele estava ali 40 dias, né, no monte, ouvindo a instrução, e Deus ordenou para ele levantar Arão, né, o seu irmão, como sumo sacerdote. E o que Arão estava fazendo lá embaixo? Fazendo um culto para bezerro. Meu Deus, vai levantar o líder de célula, pastor Hugo. E aonde o líder está? Lá no centro. Meu Deus, misericórdia, diga comigo, misericórdia. Mas o que isso mostra, meu irmão? Que a escolha de Deus tem tudo a ver com a sua graça, e nunca com a nossa capacidade, nunca com o nosso perfil. Na verdade, Deus é soberano, é Ele que nos escolhe, amém? Ele é que nos escolhe, tudo é baseado na sua graça, e não no merecimento pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Então o ministério do sumo sacerdote é uma dádiva divina, é muita graça da parte de Deus, em favor do seu povo. Aí lá em Êxodo capítulo 28, mais uma vez volta para a Bíblia, hoje eu vou abusar da sua boa vontade aí, irmão, da projeção, fica atento aí também. Êxodo 28, a Bíblia fala qual foi a direção que Deus deu a Moisés a respeito das vestes do sumo sacerdote. Vamos ler lá? Êxodo 28, versículo 1 diz assim, olha: faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão. Você já parou para pensar por que Deus escolheu Arão e não Moisés? Já parou para pensar sobre isso? Qual o motivo? O motivo é porque Moisés nunca foi escravo. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Ele não sabe o que é ser escravo. Ele não sabe o que é padecer necessidades. Mas Arão sabia. Então por isso que a Bíblia fala que Cristo, ele se humilhou, largou a sua divindade, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz. Hoje ele entende o que você passa. Por isso que ele está habilitado a ser seu sumo sacerdote, porque ele intercede por nós. Ele nos entende, ele sabe quando você está passando pressão, quando você está passando ataques, quando você está passando por situações que você fala, mas ninguém me entende. Mas o sumo sacerdote, ele te entende, amém, meus irmãos? Então, lá o Senhor diz para Moisés, versículo 1: faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás veste sagrada para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento.
Falarás, também a todos os homens hábeis, com habilidades, a quem enchi do espírito de sabedoria. Deus também, Ele enche homens e mulheres com habilidades. Que o Senhor nesses dias nos dê homens e mulheres cheios do Espírito, amém? Espírito de sabedoria. Que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Versículo 4. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me oficiarem como sacerdotes. Pode voltar lá para o PowerPoint, querido. Como que eram essas vestes? O que essas vestes têm a nos ensinar? Como que nós podemos aplicar isso à luz do Novo Testamento? Porque esse texto que nós vemos ali mostra uma representação do sumo sacerdote. Vamos relembrar o que nós falamos no culto passado. Porque o texto diz que farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então essa descrição é para mostrar glória, formosura. Era algo muito bonito de se ver, amém, meus irmãos? E a primeira coisa, pode passar aí para o próximo PowerPoint, próximo slide. A primeira coisa era uma túnica de linho finíssimo. Como que era essa túnica, né? Lembra aí, mais ou menos parecido com aquela bata do batismo. Quantos aqui já foram batizados? Batizaram com a bata branca, né? Só para você fazer a correlação. Mas a Bíblia fala que essa túnica era de linho finíssimo, né? Ela era algo de linho. Nós sabemos também, explicamos no domingo passado, mas você pode lembrar também lá de Apocalipse, que fala que linho fino, ou linho finíssimo, ele aponta para os nossos atos de justiça. Ele aponta para a justiça de Cristo. Então, quando o sumo sacerdote estava vestido desse linho fino, fala que esse sumo sacerdote é justo diante de Deus. E hoje ele pegou dessa justiça e colocou sobre cada um de nós, amém, meus irmãos? Porque lá em Apocalipse 19, versículo 8, a Bíblia diz assim, olha: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Apocalipse 19, 8, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mas nós lembramos que esses atos de justiça não é a nossa justiça própria, mas é a justiça de Cristo que está aplicada sobre nós hoje, amém? Hoje você é justo por causa da justiça de Cristo, amém, meus irmãos? Em outras palavras, né? Nós somos justos porque nós estamos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que para aqueles que estão em Cristo já não há nenhuma condenação. Então essa era a primeira parte. Era volta para lá, era essa túnica, né? Era essa túnica de linho finíssimo. Hoje você é justo diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala, que nós lemos agora lá em Hebreus, que você pode se chegar ousadamente. Você pode chegar sem nenhuma condenação. Chegar com intrepidez, com ousadia diante do trono da graça. Porque sobre a sua vida há o sangue de Jesus, amém? E esse sangue é poderoso para purificar de todos os pecados. Diga amém. Então essa é a primeira peça, só relembrando com você. Mas a segunda é o cinto. Pode avançar, mais um aí. Tinha um cinto. Não é um cinto de couro como você está habituado aqui. Tem algum fazendeiro aí que usa o cinto com a fivela, né? Mas esse cinto era um tecido, na verdade. Lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 39, lá diz assim, olha, Êxodo 28, 39. Tecerás, quadriculada a túnica de linho fino, que é essa que nós acabamos de falar. E farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Então era algo bordado, pode voltar lá. Está aí na sua revista também, tem a ilustração. Pastor, e o que isso significa? Então o cinto, ele nos mostra, que o sacerdote é um servo que está sempre pronto para o trabalho. Amém, meus irmãos? O cinto fala a respeito do serviço. Fala a respeito do trabalho. Interessante que Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 5, a Bíblia fala que ele colocou ali um avental e ele lavou os pés dos seus discípulos. Apesar de ser Deus, apesar de receber toda a autoridade, a Bíblia fala que ele lavou os pés dos seus discípulos.
Talvez você não entende, hoje nós vemos esse ato como algo glamour, um sinal de humildade, né, de servir, mas naquela época quem é que servia, quem é que lavava os pés das pessoas? Eram os empregados. Naquela época tinha o hábito, né, que quando chegava na casa ali, lembra que naquela época as ruas não eram asfaltadas, os carros, né, eram camelos, cavalos, o escapamento era para baixo, e quando andava na rua, normalmente sujava os pés de poeira, de esterco e por aí vai. Então eles tinham um hábito, quando chegavam na casa, antes de entrar, o empregado da casa ia lá e lavava os pés daquele convidado. Era algo muito humilhante. Por isso, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, peraí, Senhor, né? Não, como assim? Mas Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro era alguém interessante. Pedro era do 880. E ele falou: Senhor, já que é assim, então eu quero tomar banho do corpo inteiro, né? Mas Jesus falou para ele: as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida, e as palavras que eu tenho ministrado também, elas já lavam você. Por isso que é importante você se expor à palavra, que a palavra te lava, amém, meus irmãos? Mas olha aí o que Jesus estava fazendo, como se fosse um servo, um empregado. Ele se humilhou, amém, meus irmãos? Então João Batista, ele disse que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Mas aqui o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele estava ali lavando os pés dos seus discípulos. Nosso Deus é um Deus humilde, amém, meus irmãos? Ele é um Deus humilde, manso e humilde de coração. Por isso que ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde. Lá fora, as divindades são terríveis, são vingativas. Se você não se comportar, você vai sofrer juízo, vai ser amaldiçoado, vai padecer. Mas nosso Deus é humilde. Nosso Deus, ele é amoroso, ele é perdoador. O pastor Paulo leu no início do culto, né, que as suas misericórdias duram para sempre, porque ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, amém, meus irmãos? Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, olha, a respeito do nosso Deus, Filipenses 2,5 diz, olha, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Naquela época, somente os piores bandidos é que morriam crucificados. Somente os bandidos da pior espécie é que eram crucificados. Mas a Bíblia fala que ele, sendo o Rei dos Reis, sendo o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, se humilhou a ponto de morrer uma morte de cruz em nosso lugar. Mas por causa disso, o versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Mas nosso Deus é humilde, então o cinto aponta para esse serviço, para esse trabalho, e Ele nos serve, Ele nos serve. Ele nos serve, amém, meus irmãos? Mas falamos no domingo passado também a respeito da terceira peça, que é a sobrepeliz ou o manto. Volta lá para o PowerPoint. A terceira peça da roupa era a sobrepeliz, que também pode ser chamado de manto. A sobrepeliz era na cor azul. Não precisa abrir, mas eu vou ler lá no Êxodo 28, 31. Diz, farás também a sobrepeliz, a estola sacerdotal, toda de estofo azul. Então era a cor azul, e essa cor azul aponta para o caráter celestial de Cristo, amém, meus irmãos? Indica a sua posição como homem exaltado à direita de Deus. Coloca lá no terceiro, que é a sobrepeliz. Avança aí para frente, queridão, por favor. Então essa sobrepeliz aponta para a natureza celestial. Hoje ele está lá à destra de Deus, à direita de Deus, e a Bíblia fala que ele intercede
por nós. Hoje tem um homem à direita de Deus. O primeiro foi para a direita de Deus, mas nós também seremos arrebatados. E em breve estaremos lá com ele diante do trono da graça. Diga amém. Amém, meus irmãos. E na barra dessa vestimenta, está dando aí não, querido? Terceiro? Está avançando? Ah, porque aqui não está, eu estou olhando para cá. Desculpa, eu vou olhar para lá agora. Então na barra dessa sobrepeliz, ela ficava ali também campainhas. Tinha campainhas. Dá para você ver ali. A Bíblia não fala a quantidade, mas alguns mestres em Israel, estudiosos, eles afirmam que provavelmente ali tinha 72 campainhas. E essas campainhas eram pequenos sinos. E elas tinham uma finalidade. Porque enquanto ele estava servindo ali, estava fazendo barulho. Porque lembra que naquela época somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. E esse era um sinal que ele estava vivo. Mas hoje o nosso sumo sacerdote, ele vive para sempre, amém, meus irmãos? Ele não precisa mais dessas campainhas. E nós estamos aqui para proclamar que Cristo vive. Ele está vivo, amém, meus irmãos? Hoje o nosso sumo sacerdote não precisa dessas campainhas, porque ele vive. Ele está diante de Deus e ele intercede por você, amém? Mas vamos avançar. A quarta peça era a estola sacerdotal. Êxodo 28, no versículo 6, diz assim, olha, tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada, ou obra de alguém que faz com excelência, amém, meus irmãos? Então a estola sacerdotal, ela tinha 4 cores, e cada uma dessas cores tem um significado. A Bíblia fala que era azul, né? O púrpura é o mesmo que roxo, carmesim é vermelho, e também o branco de linho fino, amém? Então essas 4 cores também apontam para os 4 evangelhos, também apontam, né? Mostram, né, as 4 faces do Senhor. Quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai ouvindo, e você tem que aprender a relacionar uma coisa com a outra, amém? Então a Bíblia fala que diante de Deus tinha um ser também com 4 faces. Lembra dessas faces? Face de leão, face de boi, face de homem e face de águia. Lembra? Isso também aponta para os 4 evangelhos. Porque os 4 evangelhos, né, são 4 biografias a respeito de Cristo. Cada uma mostra Jesus com uma característica, com uma forma. Por exemplo, nós sabemos que o evangelho de Mateus, Jesus ele é mostrado como rei. É a face do leão, e a cor é a púrpura, né? É ali a cor da realeza. Então lá ele é o leão. A genealogia começa com Abraão, né? E vai mostrando ali que ele é filho de Davi. Ele é o descendente de Davi. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, amém? Já lá no evangelho de Marcos, mostra Jesus como servo. Ali é a face do boi. A cor, aqui representa aqui a cor branca do linho, representando a sua justiça. Não sei se você já percebeu, mas no livro de Lucas, ele é chamado de filho do homem. Por muitas vezes, ele é citado como filho do homem. E a genealogia ali vai até Adão, mostrando ali que ele era um homem, um descendente de Adão da mesma forma, amém, meus irmãos? Já o evangelho de João mostra Jesus como Deus, como filho de Deus. Lá mostra Jesus, ele é a face da águia, é o verbo que se fez carne, né? Aquele que era antes do princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ali é a face de Deus, amém, meus irmãos? E a cor, aqui que melhor representa, né, é o azul, representando o céu, as coisas celestiais, é a face da águia, amém, meus irmãos? Então você pode ir relacionando essas coisas com o ensino da palavra de Deus, mas tudo é por Ele, tudo é para Ele, e tudo é dele, amém, meus irmãos? Ele é o centro, Jesus é o centro. Ontem nós estávamos ali, né, fazendo um treinamento com nossos professores que vão dar aula no Cursão e no CTL, e nós estávamos falando ali a respeito disso. É que lá em Lucas 24, quando Jesus ele tinha sido crucificado, ele ressuscitou, e a Bíblia fala que os discípulos estavam tristes, 2 deles estavam ali no caminho de Emaús, tristes, decepcionados, porque eles esperavam que Jesus, né,
seria o Cristo que ia redimir Israel, mas ele tinha sido crucificado, né? E agora o que seriam deles, né? O sonho tinha frustrado, mas a Bíblia fala que Jesus apareceu para eles, mas naquele momento eles não reconheceram Jesus. Mas a Bíblia fala que desde Moisés, pelos profetas, Jesus começou a expor o que a respeito dele falava as Escrituras, amém? Até o momento ali que ele serviu a ceia, partiu o pão e os olhos deles foram abertos e Jesus desapareceu, né? E o que eles falaram? Não é sem razão, né? Que enquanto ele falava, o nosso coração ardia, queimava, amém, meus irmãos? Então o que significa isso? Que nós temos que ler a palavra de Deus procurando Jesus, olhando para ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Lembra lá no monte da transfiguração, né? Apareceu ali, né? Moisés e Elias, né? E os discípulos ficaram maravilhados. Mas interessante que a voz do Senhor que soou ali, o que a voz disse? Esse é meu filho, em quem eu tenho todo o prazer, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Eu sei que muitas vezes nós gostamos de ouvir Moisés, gostamos de ouvir Elias, mas hoje para nós devemos ouvir o que o Filho diz. Devemos ouvir a obra consumada da cruz, o Evangelho das boas novas, a graça de Deus, amém, meus irmãos? Mas o fato é que essas cores, elas também apontam para Jesus, apontam para o Evangelho. E essa estola sacerdotal, ela tinha essas cores. Ali também fala a respeito do ouro. O ouro também é mencionado lá no capítulo 39, versículo 3. E isso aponta, né, para a glória da divindade de Cristo. E essa estola, essa roupa, era algo especial, porque por meio dela também se consultava a vontade de Deus. Lembra lá de Davi? Nós ministramos alguns cultos atrás aqui, acho que uns 2 meses mais ou menos, a respeito, né, daquela batalha de Ziclac, né, onde Davi, os inimigos levaram a sua família cativa, né, tudo que eles tinham, tocaram fogo na cidade, levaram suas esposas, levaram seus filhos, e a Bíblia fala que eles ficaram desesperados, choraram muito, os soldados queriam apedrejar Davi, mas o que Davi fez? Ele mandou trazer a estola sacerdotal para consultar o Senhor, e por meio dela também se ouvia a voz de Deus, amém, meus irmãos? Lá no capítulo, 1 Samuel, capítulo 30, projeta para nós, deixa eu ler esse versículo, é importante. Lá faz assim, olha, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, né? Filho de Amileleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar a trouxe a Davi, então consultou Davi ao Senhor, amém? E nós sabemos, desenrolado o texto ali, que Deus deu a direção para ele, e eles foram vitoriosos contra aqueles inimigos, amém, meus irmãos? Então, meu irmão, o sumo sacerdote, ele intercede por nós, ele está lá também ouvindo de Deus e falando a nosso respeito. Ele está ali, a Bíblia fala, para sempre interceder por vocês, amém? Então essa era a estola sacerdotal. Mas temos aí a quinta peça de roupa, era o peitoral e as ombreiras. Lá em Êxodo, também 28, versículo 9 ao 12, fala sobre isso. Lá diz assim, olha, Êxodo 28, 9. Os irmãos estão me acompanhando até aqui? Amém? Lá diz o seguinte, Êxodo 28, 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. E porás 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal. Olha lá, versículo 12. E Arão levarás os seus nomes sobre os ombros, e os seus ombros para a memória diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que essa primeira pedra era um rubi, e a última era de jaspe. E lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, nós vemos, né, que, né, isso apontado bem para o Senhor Jesus. O que diz Apocalipse 4, 3? Olha, e esse que se acha assentado é semelhante, ele está falando aqui a respeito de Cristo, né? Cristo, ele teve ali uma visão de Cristo glorificado, né, no trono. E esse que se acha assentado é semelhante a um aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda.
Lá em Apocalipse 21, versículo 11, também diz: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então aqui ele estava vendo um vislumbre do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Tudo isso tem um significado. Então o que estava sentado no trono tinha a aparência de um jaspe cristalino. Então a primeira pedra, o rubi, era vermelha, porque aponta para o sangue. E a última pedra do peitoral era o jaspe, porque o nosso destino é a glória, para estar com ele. Amém, meus irmãos? Então o fato é que o sacerdote, ele levava o nome das 12 tribos nos ombros e também no peito. Porque ali tinha as ombrais e formavam uma só peça com o peitoral. Volta lá para o PowerPoint, por favor, irmão. Formavam uma só pedra. Só que um detalhe interessante é que os nomes das 12 tribos estavam escritos nas pedras que estavam sobre os ombros e também na pedra que estava sobre o peitoral. O que isso significa, pastor? Qual que é a revelação que nós podemos ter nisso? Que os ombros falam de responsabilidade. O Senhor, Ele nos leva sobre os seus ombros, amém, meus irmãos? Os ombros falam de encargo, mas o peito fala de amor. Interessante quando Jesus lá em Lucas capítulo 15, quando ele conta a parábola da ovelha perdida, quando ele acha a ovelha, ele coloca ela sobre os seus ombros. Ele nos leva, ele nos carrega. Mas a respeito de João, lá na última ceia, a Bíblia fala que João reclinava a sua cabeça sobre o peito. Ali no peito que as mães acalentam seus filhos, Normalmente as crianças pequenininhas, quando estão chorando, quando estão ali fazendo birra, quando a mãe coloca no peito, um aconchego, ali há proteção. Amém, meus irmãos? Interessante que os nomes estavam gravados. Eles não estavam apenas escritos, mas eles estavam gravados na pedra. Não tinha como apagar esse nome daquela pedra. E seu nome hoje está escrito no livro. Então não era somente, está gravado. E está gravado. Então não era somente sobre os ombros, mas também os nomes estavam gravados naquelas pedras que estavam sobre o seu peito. Então isso significa que o nosso nome, ele não foi apenas escrito, mas ele foi gravado. Gravado de certa forma que não pode ser apagado. Ouro, meus irmãos. E as ombreiras estavam ligadas ao peitoral com um fio de ouro. Também representando ali as 12 tribos, 6 de cada lado dessas pedras. Mas também tinha as pedras no peitoral, com o nome de cada um deles. Isso significa, com relação ao peitoral, que estava ali sobre o coração. Então, lá no centro do coração de Deus, que nós estamos no coração de Deus. Que nós estamos lá no centro do coração de Deus. Você é alguém precioso, amém, meus irmãos? Isso é algo maravilhoso, porque é no peito, como eu disse, que as mães colocam os seus filhos para dar segurança, para dar proteção. Nós estamos também no coração do Pai, amém? Você é filho amado. Você não é apenas filho, mas é filho amado. Amém, meus irmãos? Você pode se achegar, reclinar a sua cabeça no peito do Senhor, porque nosso Deus também é um Deus amoroso. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você está no fundo do coração de Deus, amém? A sua foto não está só na carteira do seu pai, mas está no coração dele, está sobre o peito dele, amém? Quantos pais têm uma foto do filho aí na carteira? Ainda usa, antigamente usava isso, Mas a foto sua não está na carteira de Deus, a foto sua está no peito, seu nome está gravado lá, amém, meus irmãos? Ali era o nome de cada uma das tribos, representando o povo de Deus, e hoje nós também somos povo de Deus, amém, meus irmãos? Olha que algo maravilhoso. Então o Senhor nos carrega nos ombros, o Senhor também nos carrega no coração, é algo maravilhoso, algo tremendo, amém? Então essas pedras, mostram, como nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Ali eram pedras preciosas. Então Deus, que é o nosso Pai, Ele não vê simplesmente, você não é mais um, mas você é alguém precioso, você é a menina dos olhos de Deus. Pode virar para o seu marido aí, irmã, falar para ele que ele é a menina dos olhos de Deus. Viu, pastor André, você é a menina dos olhos de Deus. Eu também sou a menina dos olhos de Deus, aleluia, glória a Deus. Fala de alguém preciosos, Lá em casa eu tenho 2 filhos, 2 são homens, mas eu percebo que os pais que têm meninas, eles têm parece que tem assim, um cuidado maior com as meninas.
Menino não, pega na perna, joga para cá, joga para lá, mas com as meninas parece que é porcelana, né? Não pode quebrar. Por isso que a Bíblia usa essa expressão carinhosa. Somos a menina, irmão, a menina dos olhos de Deus, que é precioso, ninguém pode tocar, amém, meus irmãos? E quando a luz, ela vinha sobre aquelas pedras, elas brilhavam. Então isso mostra, né, que continuamente nós somos representados diante de Deus, brilhantes, justos, gloriosos diante do Senhor, amém, meus irmãos? Interessante que, né, ali, próximo ao pescoço ali do sacerdote, né, a malha era muito resistente, porque ela não podia rasgar, ela não podia ser rasgada. Mas é interessante, não sei se os irmãos lembram, mas lá em Marcos capítulo 14, né, quando Jesus ele foi preso, que ele foi tratado ali o sumo sacerdote ele rasgou as suas vestes. E a Bíblia fala que sem querer ele foi profético. Ele profetizou, porque ali estava sendo rasgado o sacerdócio levítico, para ser introduzido o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é superior. Vamos ler lá, esse texto é interessante. Marcos capítulo 14, versículo 61. Vamos ler. Preste atenção nisso. Jesus, quando estava, né, diante de Caifás, diz assim, olha, ele porém guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote lhe disse, és tu o Cristo, filho de Deus, és o filho do homem? A Jesus respondeu, eu sou. E vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. O que a Bíblia diz? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de ter testemunhas? Porque vezes, o Cordeiro de Deus, e a Bíblia fala que ele foi examinado 3 vezes, e não acharam sobre ele crime algum, não tinha defeito algum. Então eles contrataram pessoas para mentir, falar fake news a respeito de Jesus. Mas ele perguntou, me responde, né? Você é ou não o Filho de Deus? E Jesus respondeu, eu sou. Esse eu sou é um poderoso. Só que a Bíblia fala que ele rasgou. Só que na lei o sumo sacerdote não podia rasgar as vestes. Então aqui foi algo profético. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, vai lá para Hebreus capítulo 7, versículo 12. Que quando estava rasgando aqui, estava passando aquele sacerdócio levítico. Hebreus 7, 12 diz, olha, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Amém, meus irmãos? Versículo 13, porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo. Que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas na lei, Levi. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de quem? Levi. Por isso que ele fala aqui, olha, quando se muda o sacerdócio, necessariamente a mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois o sacerdote, que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio, mas agora foi colocado o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se há, volta para o versículo 12, e se há mudança de sacerdote, há também mudança de lei. Pastor, mas o que isso significa? Tudo. Porque agora mudou a forma de você se relacionar com Deus. Você não se relaciona com Deus baseado na sua performance, baseado no quanto você é bom, no quanto você é santo, no quanto você faz a coisa certa. Mas agora você se relaciona com Deus baseado naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Por isso que hoje você pode chegar com intrepidez, com ousadia diante do trono da graça. Porque o preço já foi pago. Tudo já está consumado. Mas vamos avançar para a gente encerrar. A sexta peça ali da roupa do sacerdote, volta lá, era o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim eram 2 pedras. Volta lá para o PowerPoint, por favor, queridão. Lá para o ponto 6. Eram 2 pedras especiais, né? Pelas quais Deus falava com o sacerdote. O fato é que ninguém sabe exatamente como que isso se dava. Mas os estudiosos ali, os rabinos, né, por meio ali das suas tradições, eles falam que provavelmente, palavra-chave aí, provavelmente, ninguém tem certeza, amém?
Provavelmente essas pedras brilhavam. Eram duas pedras, um do lado, outro do outro, chamado de Urim e Tumim. Então a resposta de Deus vinha por meio dessas pedras, que provavelmente tinham uma luz. Dependendo da luz, era sim. Dependendo da luz, era não. Então o segredo ali para o sucesso era saber fazer a pergunta. Se você fizesse a pergunta certa, você tinha a resposta certa. Eu fico imaginando aqui, eu fico na minha cachola, pensando quando estava lendo isso, Rodrigo, matutando. Os irmãos antigos sabem o que é matutar? Matutando a respeito, me lembrei hoje, né? Nós estamos na época aí da inteligência artificial, né? E qual que é o segredo da inteligência artificial? Fazer o prompt correto. Você tem que fazer a pergunta certa. Então esse povo não inventa nada, fica só copiando das coisas de Deus, né? Tudo fica copiando das coisas de Deus. Mas era assim. Interessante que naquela mesma passagem lá de Davi, que eu li agora, lá em 1 Samuel capítulo 30, lá no versículo 7, volta para lá, vamos avançar. Davi, ele consultou o Senhor, e Davi fez a pergunta certa. O que diz lá? Diz Davi a Abiatar, né? Capítulo 1 Samuel 30, versículo 7. O sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? E aí a pedra brilhava. E a resposta foi: sim. Tudo bem, eu vou perseguir. Senhor, mas a outra pergunta: alcançá-lo-ei? E a resposta brilhou: sim. Né? Então Davi entendeu, teve um entendimento que era de Deus ele perseguir, porque ele ia perseguir, ia alcançar, ia trazer tudo de volta. Era assim que funcionava, amém, meus irmãos? Mas interessante, presta atenção aqui, que no Novo Testamento, a única vez que se consultou o Urim e o Tumim, foi quando? Como os irmãos lembram? Lá quando foram escolher o sucessor de Judas, lembra? Eles consultaram. Mas foi a última vez que foi consultado dessa forma. Depois não se tem registro disso mais. Por quê? Porque hoje no Novo Testamento, o Senhor fala conosco por meio do Espírito. Amém, meus irmãos? Hoje nós somos guiados pelo Espírito. Pastor, mas como que nós podemos ser guiados pelo Espírito? A Bíblia fala de algumas formas de nós sermos guiados pelo Espírito. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus fala o seguinte: olha, seja a paz de Cristo hábito em vosso coração. O que é o hábito? O hábito é o juiz. O que o juiz faz? Decide. O juiz decide. O juiz dá direção. Amém, meus irmãos? E hoje a direção do Espírito é uma das formas de nós termos direção do Espírito Santo. Então quero convidar você para fazer o cursão. Faça o cursão. O cursão você vai aprender a ser guiado pelo Espírito. Você vai conhecer a respeito de princípio de revelação da palavra de Deus. Você vai ser cheio da palavra, amém, meus irmãos? Então seja a paz de Cristo. Então vai fazer algo, está na dúvida? Pastor, como saber se é de Deus ou não? Tem paz? Tem que tomar decisão. Pai, parece que esse negócio é bom. Parece que é uma porta aberta por Deus. Vou ter muito lucro. Vou comprar 3 avestruz. Só os antigos que riram. Os novinhos não sabem. Nem o que eu estou falando. Se você sabe o que eu estou falando, é que você está ficando velho. Parece um negócio é rentável. Vai dar dinheiro. Mas lá no seu interior você está com falta de paz. Está inquieto. Rapaz, algo me diz que esse negócio não é de Deus. Naturalmente falando, parece ser uma excelente oportunidade. O povo está ganhando dinheiro, pastor. Compra um ovo, a bicha nasce, cresce, você compra tantos ovos, tem gente ficando rico. Mas eu estou inquieto, estou inseguro, estou angustiado. Isso é um sinal que a paz não está nisso. Se não está tendo paz, para. Isso para qualquer coisa na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, né, quem nunca quer tirar a primeira pedra, mas muitas vezes você vai fazer algo e você sente no seu coração de não fazer. Você perde a paz. Mas aí é cabeçudo. Sabe aqueles meninos cabeçudos? Vai lá e faz.
aí dá ruim. Aí o que você pensa? Eu sabia que não devia ter feito, algo me falava que eu não devia ter feito. Quem nunca passou por isso, né? Isso é o Espírito Santo. Ele está nos ensinando. Ele nos ensina por meio da intuição. Então a paz de Cristo seja seu juiz. Mas o versículo continua dizendo, né, seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, a qual também fostes chamados, entre um só corpo, e sedes agradecidos. Aí ele fala no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então outra forma de se ser guiado pelo Espírito é pela palavra. O interessante é que a palavra, a paz, ela nunca vai contra a palavra. Então você pode ser guiado pela paz, mas também você pode ser guiado por aquilo que diz a palavra. E um não pode confrontar o outro. Por quê? Vamos pegar aqui os jovens. Jovem, pastor André, líder de jovem, líder de célula, mão cheia de espírito, né? De repente chegou uma mocinha na célula dele, visitante, e ele olhou e apaixonou. Está apaixonado. Aí ele vem procurar o pastor André. Pastor André, eu sinto paz, que aquela moça é de Deus para mim, pastor. Ela é linda, educada, estudiosa, trabalhadora. Só falta uma coisa, pastor André, ainda não é crente. Mas eu tenho paz, pastor. Mas o que a palavra diz? Que você não tem que se colocar em julgo desigual do crente com o incrédulo. Então essa paz aí é falsa, querido. É fake news do capeta. Foge, chuta que é laço. Não largue o pão da vida para comer o pão que o diabo amassou. Amém? Entende como é que você aplica isso? Eu estou sentindo paz, mas a palavra é contra? Então algo está errado. Tem algo errado que não está certo. Os irmãos estão me acompanhando? Mas é importante você conhecer a palavra. Porque o crente que ele é negligente com a palavra, que não estuda a palavra, que não aprende a palavra, ele erra. E a Bíblia fala em Mateus que nós erramos porque não conhecemos o poder de Deus e a sua palavra. Precisamos conhecer a palavra. Vem fazer o cursão conosco. Vem fazer o CTL conosco. Amém, meus irmãos? Na vigília dos adultos, sexta-feira, eu vou pregar sobre esse texto. Como você ser cheio do Espírito Santo. Porque aqui ele fala da paz, ele fala da palavra, ele fala de aconselhar uns aos outros, amém? Procurar pais de homens maduros, de mulheres maduras. Ele fala de cantar, de louvar, cantar cânticos espirituais, fala de gratidão. Se você quer aprender mais sobre como ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, sexta-feira, 21 horas, vem com fome, vem com sede, você vai ser cheio do Espírito, amém? E para finalizar o nosso culto, irmãos, esse último minutinho, Deus era a mitra. A mitra, o que era a mitra? A mitra também era um turbante. Volta lá para o PowerPoint, pode deixar lá. Essa mitra também, ela tinha ali, era como se fosse um turbante, mas por outro, ela era feita de linho fino. Por um lado, ela fala de glória, mas por outro, ela fala também de realeza, porque aponta ali para uma coroa. Então o linho representa a justiça de Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Essa mitra, né, o turbante, ela também indicava, né, que o sacerdote era alguém revestido de autoridade, amém, meus irmãos? E para finalizar, a Bíblia fala que ali tinha uma placa de ouro, né, pregada ali na testa, e ali estava escrito, né, santidade ao Senhor. Então quando ele olha para nós, isso também aponta para o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Quando ele olha para você, há o sangue aplicado na sua vida, amém, meus irmãos? É uma palavra que existe, pode se colocar de pé. Então são coisas maravilhosas. É uma palavra que exige de você, atenção, eu queria desafiar você a ler novamente a revista. Leve a revista para sua casa, não deixa no banco aí não, leva ela com você, na sua casa, medita a respeito disso, leia mais uma vez, porque é alimento sólido, e Cristo fica, né, tudo na nossa vida, amém, meus irmãos, que é Cristo é o nosso sumo sacerdote, alguém que está lá diante de Deus, o Senhor, e também intercede por nós, amém.
Coloca a mão no seu coração, eu quero orar para que o Senhor possa dar a revelação para você, que você tem um sumo sacerdote que te salva você, para você se chegar, um sacerdote que entende você, um sumo sacerdote que habilita você, para você se chegar diante do trono da graça, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma condenação, mas você pode fazer isso com ousadia, com intrepidez, porque o sangue de Jesus já colocou um novo e vivo caminho para você. Por um momento, ore ao Senhor, fale com o Senhor.